Você acredita que o primeiro amor nunca morre? Que, mesmo depois dos anos, da distância e das escolhas que a vida impõe, existe um sentimento que permanece guardado, esperando apenas um olhar, um toque ou um reencontro para despertar? Essa é a história de Lucas e Clara. Dois jovens que conheceram o amor ainda na adolescência. Um amor puro, intenso, inocente, mas também marcado por despedidas e silêncios. Um amor que resistiu ao tempo, mas que o destino, caprichoso como sempre, transformou em lembrança e aprendizado. Lucas tinha 17 anos quando viu Clara pela primeira vez. Era o último ano do ensino médio. Ele sonhava em estudar engenharia em outra cidade, mas ainda carregava as incertezas de um jovem que mal sabia o que a vida lhe reservava. Clara tinha 16. Chegava àquela escola transferida de outra cidade, tímida, com os cabelos longos e castanhos que sempre escondiam parte do rosto. No primeiro dia de aula, Lucas a notou de imediato. Não sabia explicar o porquê. Havia algo nela que parecia diferente. Não foi amor à primeira vista. Foi algo ainda mais profundo. Uma sensação de reconhecimento. Como se já a conhecesse de algum lugar. Como se o coração, antes mesmo da mente, tivesse dito: é ela. Com o tempo, os dois começaram a conversar. Primeiro, de forma tímida, entre trabalhos escolares e risadas discretas nos corredores. Depois, vieram as caminhadas até em casa, as longas conversas pelo celular, as mensagens trocadas de madrugada. E então, em uma tarde de verão, aconteceu. O primeiro beijo. Aquele que parece congelar o tempo e marcar a alma. O beijo que faz dois adolescentes acreditarem que nada no mundo será capaz de separá-los. Lucas e Clara viveram meses intensos. Tinham seus cantos preferidos: o banco do parque, a sorveteria da esquina, a praça onde contavam estrelas como se o céu fosse feito apenas para eles. Promessas foram feitas. Cartas trocadas. Pequenas brigas também, típicas da juventude, seguidas de reconciliações apaixonadas. E havia sonhos. Sonhos de ficarem juntos para sempre. De viajarem pelo mundo, de estudarem, de construírem uma vida lado a lado. Mas a vida, implacável, tinha outros planos. O pai de Lucas recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. Uma oportunidade que a família não podia recusar. E, de repente, os dois jovens que acreditavam no para sempre tiveram que encarar o adeus. A última noite antes da mudança foi no parque. Sentados no banco de sempre, Lucas segurava as mãos de Clara com força, como se quisesse impedir que o tempo avançasse. "Promete que vai me esperar?" perguntou ele, com a voz embargada. "Eu prometo. Mas e se o tempo mudar tudo?" respondeu ela, com lágrimas nos olhos. "Nada pode mudar o que eu sinto. Nem a distância, nem os anos." Eles se beijaram como quem tenta eternizar um instante. E, naquela noite, acreditaram que o amor seria suficiente para vencer qualquer barreira. Mas os meses viraram anos. As cartas foram rareando. As chamadas telefônicas se tornaram cada vez mais difíceis. E, sem que percebessem, o silêncio tomou o lugar das palavras. Lucas seguiu sua vida em outra cidade. Clara permaneceu na sua, tentando se adaptar à ausência. O primeiro amor ficou guardado, como uma fotografia esquecida em uma gaveta. Os anos correram velozes. Lucas se formou em engenharia, conseguiu emprego em uma grande empresa e construiu uma carreira promissora. Namorou algumas vezes, mas, no fundo, nenhuma relação parecia preencher o vazio que ele carregava. Sempre havia a sensação de que algo, ou alguém, estava faltando. Clara também seguiu em frente. Estudou, tornou-se professora de literatura e continuou vivendo na mesma cidade. Teve seus relacionamentos, mas nenhum amor foi tão arrebatador quanto o primeiro. E, embora nunca tivesse coragem de admitir em voz alta, parte de seu coração ainda guardava aquele garoto dos olhos castanhos que a fez acreditar em eternidade. O tempo passou, mas o primeiro amor permaneceu. Adormecido, mas nunca esquecido. 15 anos depois, Lucas, agora com 32 anos,
Recebeu o convite para uma palestra na cidade onde havia passado a adolescência. Ele não voltava há muito tempo. E, ao andar pelas ruas, foi invadido por uma onda de lembranças. A praça, a sorveteria, o banco do parque. Tudo parecia igual. E, ao mesmo tempo, completamente diferente. Naquela noite, cansado, decidiu entrar em uma pequena cafeteria do centro. E foi ali que o destino resolveu agir. Atrás do balcão, servindo mesas com um sorriso tímido, estava ela, Clara. O coração de Lucas disparou. Ele quase não acreditou. 15 anos haviam passado, mas era como se o tempo tivesse apenas feito dela uma versão ainda mais bonita e madura da menina que ele conheceu. Clara, ao reconhecê-lo, deixou a bandeja quase cair das mãos. O mundo pareceu parar. Os olhares se cruzaram. E, em silêncio, ambos souberam. O amor estava ali. Ainda. Sentaram-se juntos, depois do expediente. Conversaram por horas, como se os anos não tivessem existido. Riram das lembranças da juventude, recordaram os planos, as cartas, os beijos às escondidas. Havia emoção nos olhos de Clara. Havia um nó na garganta de Lucas. Ele sentia que, em algum lugar do coração, ainda eram os mesmos adolescentes sonhadores. Mas havia também uma dor inevitável. A vida não os esperou. Clara contou que estava noiva. Um bom homem, companheiro, que a apoiava em tudo. O casamento seria em poucos meses. Lucas, por sua vez, revelou que estava solteiro. Tinha se dedicado demais à carreira e deixado o amor em segundo plano. E agora, diante dela, percebia o preço dessa escolha. O reencontro trouxe de volta todo o amor que nunca morreu. Mas também trouxe o peso da realidade. Podiam sentir o coração gritar, mas sabiam que não era possível simplesmente apagar os anos e reescrever a história. Clara tinha uma vida construída. Lucas tinha a sua jornada. Naquela noite, ele a levou até o banco do parque. O mesmo banco onde tudo havia começado. Sentaram-se em silêncio, olhando para as estrelas como antes. E então Lucas disse: "Eu nunca deixei de te amar." Clara respirou fundo, contendo as lágrimas. "Eu também não. Mas às vezes amar não é suficiente. Às vezes, amar significa deixar ir." O beijo aconteceu novamente. Um beijo cheio de saudade, de dor, de lembranças e despedidas. Um beijo que não prometia futuro, mas que selava um passado eterno. Eles choraram. Se abraçaram como quem tenta se fundir em um só corpo, sabendo que em breve seriam apenas dois estranhos caminhando por rotas diferentes. E, naquela madrugada, entenderam a mais dura e bela verdade. O primeiro amor nunca morre. Ele apenas se transforma em memória, em saudade, em cicatriz. No dia seguinte, Lucas voltou para sua cidade. Clara continuou com sua vida, com seu noivo, com seus planos. Mas ambos carregaram, para sempre, aquela noite. O reencontro que o destino guardou. O amor que não teve final feliz, mas que foi verdadeiro até o último instante. Às vezes, a vida não nos dá a chance de viver o amor como gostaríamos. Às vezes, o destino é cruel e o tempo implacável. Mas isso não significa que aquele amor foi em vão. Pelo contrário, o primeiro amor molda quem somos. Ensina, marca, transforma. E, mesmo quando não termina como nos contos de fadas, ele se torna eterno dentro de nós. Porque o primeiro amor nunca morre.